A linhagem dos Joestas continua com Jotaro, o neto de Joseph, que possui uma habilidade diferente do tradicional Ramon que seus antecessores tinham. Confira agora tudo o que aconteceu na terceira parte de JoJo's Bizarre Adventure. Olá, eu sou o Rick, e se você, assim como eu, tem um stand que apaga sua memória todo dia e quer relembrar alguma temporada ou descobrir em qual episódio de algum anime parou, esse canal é pra você. Por isso, não esqueça de se inscrever, dar like e compartilhar com seus amigos, e assim você participa da criação da futura maior comunidade de animes do YouTube. E no episódio de hoje, JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Episódio 1. O Homem Possuído por um Espírito Maligno. Ilhas Canárias, costa noroeste da África, 1983. A tripulação de um navio encontra no mar um caixão trancado. Na borda, pode-se ler a palavra Dio. Tempos depois, a embarcação é encontrada sem ninguém a bordo e com o caixão aberto e vazio. Um jovem de 17 anos chamado Jotaro Kujo, conhecido como Jojo, está preso e não quer sair de sua cela, alegando estar possuído por um espírito maligno, e diz que se sair, esse espírito pode acabar ferindo inocentes. Para tentar convencer o seu filho a sair da prisão, Holly pede ajuda para o seu pai Joseph Joestar, que, acompanhado de um amigo chamado Avdol, vai até a cela onde está Jotaro para convencê-lo a sair de lá. E para isso, Avalon também utiliza um espírito demoníaco e explica o que esses seres realmente são. O que Jotaro chama de espírito maligno são stands, uma aparição poderosa criada a partir da energia de seu invocador. Cada stand possui poderes diferentes e um humano comum não consegue vê-los. Quando um stand sofre um golpe, esse mesmo golpe afeta o seu invocador, e o stand de Avalon luta contra o stand de Jotaro até fazer o jovem sair de sua cela. Mais calmo e fora da cela, Jotaro vai com os demais até uma lanchonete, onde seu avô Joseph explica que o caixão encontrado no navio libertou a encarnação do diabo quando foi aberto. Seu nome é Dio. Ele acordou depois de um século adormecido e tem forte ligação com a família Joestar, e agora o destino deles é combater Dio. Para mostrar que fala a verdade, Joseph revela que também tem um stand, cujo poder é revelar visões distintas, e ele revela uma foto de Dio com uma estrela próxima à sua nuca. Essa estrela é uma marca de nascença dos membros da família Joestar, e isso revela que Dio está utilizando o corpo do avô de Joseph, Jonathan Joestar. Avdol explica que enquanto ele já nasceu com sua habilidade de stand, Jotaro e Joseph adquiriram essas habilidades após Dio despertar. De alguma forma, existe uma ligação entre eles. Episódio 2. Quem será o juiz? No caminho para a escola, Jotaro é atacado por Noriaki Kakyoin, que faz o ataque parecer um acidente. Mas quando Jotaro vai para a enfermaria, Kakyoin utiliza o seu stand para controlar o corpo da enfermeira e atacá-lo. Com o seu stand, Jotaro consegue arrancar o stand de Kakyoin de dentro da enfermeira, e em uma frenética briga, o stand de Jojo se mostra extremamente poderoso ao vencer o inimigo, que fica gravemente ferido, e Jotaro o leva para sua casa, pois acredita que ele deva ter informações sobre Dio. Joseph Joestar, ao analisar o corpo de Kakyoin, mostra para Jotaro o motivo dele o atacar. Em sua testa, existe uma espécie de dispositivo orgânico. Episódio 3. A Maldição de Dio. Joseph explica que o dispositivo na testa de Kakyoin é feito das células de Dio, que está manipulando Kakyoin. Com seu stand, Jotaro consegue retirar o dispositivo da testa de Kakyoin, que, agradecido, se alia a ele. No dia seguinte, ardendo em febre, Holly, a mãe de Jotaro, desmaia, e o motivo é que ela também está despertando o stand, mas seu corpo não é forte o suficiente para suportá-lo, e agora, debilitada, ela tem aproximadamente 50 dias até que o seu stand acabe tirando sua vida.
Para evitar isso, Jotaro e seu stand Star Platinum com habilidade de precisão e força extraordinária, Joseph Joestar e seu stand Ermat Purple com habilidade de fotografia psíquica, Mohamed Avdol e seu stand Magician's Head com a habilidade de fogo e calor, e Noriaki Kakyoin e seu stand Hierophant Green com a habilidade de manipulação de stand remoto e brilho de esmeralda, partem para o Egito para derrotar Dio, salvando assim a vida de Holly. Episódio 4 – Torre de Cinzas. A bordo de um avião para o Egito, o grupo é atacado por um stand em forma de besouro que é extremamente rápido e consegue desviar de todos os golpes e perfurar o corpo de vários civis dentro do avião. Por estar dentro do avião, Jojo não pode arriscar a usar seu stand, pois sua força pode danificar as paredes do veículo, e o mesmo serve para Avdol. Sendo assim, Kakyoin precisa lidar com o inimigo e consegue vencê-lo com seu stand Hierophant Green, mas os pilotos perderam a vida durante o ataque e Joseph Joestar assume o controle do avião e consegue pousá-lo no oceano próximo a Hong Kong. Preocupados em colocar em risco a vida de outros civis, o grupo decide ir para o Egito em um navio alugado, mas enquanto estão planejando a viagem, são atacados por Jean-Pierre Polnareff, usuário do stand Silver Chariot. Episódio 5 – Silver Chariot. Polnareff e Avdol travam uma batalha acirrada, com Silver Chariot criando clones com sua super velocidade, o que dificulta os ataques de fogo do Magician's Head, mas ele consegue vencer ao fazer um ataque subterrâneo para atear fogo no inimigo. Enquanto Polnareff estava com o corpo em chamas, Avdol reconheceu que o oponente era alguém honrado e por isso o salvou, e com a ajuda de Jotaro retirou o dispositivo que Dio tinha colocado na testa de Polnareff. Agora consciente, Polnareff diz que procura pelo assassino de sua irmã, um sujeito que possui 2 mãos direitas, e reconhecendo que ele pode ser um dos homens de Dio, ele se junta a Jotaro e os demais na viagem ao Egito para vingar a morte de sua irmã. Episódio 6 – Lua Azul Escuro. Jojo e seu grupo embarcam em um navio até Singapura e lá conhecem Annie, uma garota que estava como clandestina na embarcação, e o capitão do navio revela ser um usuário de stand e ataca o grupo usando a garota como refém. Mas Jotaro e seu stand Star Platinum conseguem vencer e salvar Annie. Porém, a embarcação estava cheia de explosivos e o grupo precisou abandoná-la. Agora estão no meio do oceano em pequenos botes. Episódio 7 – Força. Em uma conversa com a bruxa Enya, Dio revela que a linhagem dos Joestar sempre cruza o seu caminho e por isso ele precisa eliminar todos eles, para assim desvencilhar o seu destino do destino dos Joestars. Para isso, a bruxa Enya enviou 7 usuários de stand para acabar com os Joestar, sendo eles a Imperatriz, o Enforcado, a Força, a Roda da Fortuna, a Temperança, o Imperador e o Diabo. Enquanto estão à deriva no mar, Jotaro e seu grupo encontram um navio cargueiro que misteriosamente está vazio, contendo apenas um orangotango enjaulado. Mas mesmo assim, várias partes do navio começam a se mexer e atacar Jotaro e os demais, e eles descobrem que na verdade o navio inteiro é o stand Força e o seu usuário é o orangotango, que agora prende Jotaro e os demais em meio às ferragens e paredes do navio. Mas Jotaro consegue vencê-lo ao atravessar seu crânio com um botão de sua camisa, já que o botão não faz parte do navio e por isso o orangotango não conseguiria controlá-lo. Com o orangotango vencido, o navio se contorce por inteiro e naufraga, e o grupo de Jojo finalmente chega em Singapura. Episódio 8 – O Diabo. Jotaro, seu avô, Polnareff, Avdol, Kakyoin e Annie se hospedam em um hotel para descansar, e em seu quarto, Polnareff é atacado por Soul Sacrifice, que tem o stand do diabo. Polnareff perfura várias vezes o corpo de Soul Sacrifice, porém, o stand diabo é alimentado pelo rancor, e quando o seu usuário é atacado, ele fica mais forte.
O stand Diabo se manifesta em um pequeno e macabro boneco que ataca Polnareff com uma lança, e ao bloquear a visão de Polnareff, o seu stand Silver Chariot não consegue acertar o Diabo, que está prestes a colocar fogo em Polnareff. Mas nesse momento, Polnareff consegue enxergá-lo no reflexo de um vidro quebrado e assim, Silver Chariot perfura e fatia o Diabo, vencendo a luta. Em seu quarto, Joseph utiliza seu stand de fotografia espiritual na televisão e recebe a mensagem que Kakyoin é um traidor. Episódio 9 – Yellow Temperance. Kakyoin, Jotaro e Annie estão dando uma volta quando Kakyoin começa a agir de forma estranha e ataca Jotaro. Em seguida, ele muda de forma e revela ser o stand da temperança Yellow Temperate, que pode se fundir com qualquer tipo de carne e também tomar sua aparência. E enquanto brigavam, um pedaço de Yellow Temperate ficou grudado na mão de Jotaro e começa a se espalhar pelo seu corpo. Enquanto tinha o corpo devorado pelo stand inimigo, Jotaro consegue se jogar no mar com o Yellow Temperate, e quando o inimigo baixa a guarda para tentar respirar, Jotaro consegue a brecha que precisava para atacá-lo e vencer a luta. E ainda consegue que Yellow Temperate dê informações sobre os próximos stands que irão atacar o grupo. São eles a Imperatriz, o Enforcado e o Imperador. E revela também que um deles é filha da bruxa que trabalha com Dio. O nome dele é Centerfold, e seu stand é o Enforcado, que ele consegue utilizar por meio de espelhos. E diz também que Centerfold possui 2 mãos direitas e foi o responsável pela morte da irmã de Polnareff. O grupo está partindo para a Índia de trem e acham que Annie ficou para trás em Singapura, mas na realidade ela também está no trem. Episódio 10 – O Imperador e o Enforcado, parte 1. O grupo chega na Índia e Polnareff, ao descobrir que o assassino de sua irmã também está lá, decide se separar do grupo para ir atrás dele, pois pretende atacá-lo de surpresa, e acaba se desentendendo com o restante do grupo que tentam impedi-lo. Enquanto procurava por Centerfold, Polnareff acaba encontrando Whole Horse, o usuário do stand Imperador. O stand de Whole Horse é uma pistola e ele atira em Polnareff, que tenta se defender com Silver Chariot, mas Whole Horse controla a bala da pistola para desviar do stand e quando ela está prestes a atingir a cabeça de Polnareff, Avdol aparece e o empurra. A bala, depois de passar reto, dá meia volta e quando Avdol tenta derretê-la com seu stand, o seu reflexo aparece em uma poça d'água e o stand enforcado aparece no reflexo e o imobiliza. E Avdol, impedido de desviar, acaba sendo atingido na cabeça pela bala de Whole Horse. Kakyoin chega e vê Avdol jogado no chão, enquanto Polnareff tenta esconder seus sentimentos, mas acaba em prantos pela morte do amigo. Episódio 11 – O Imperador e o Enforcado, parte 2. A cidade está cheia de superfícies reflexivas, o que dá vantagem para o Enforcado, e assim, Kakyoin e Polnareff são forçados a fugir de carro. Durante a fuga, eles são atacados pelo Enforcado, que aparece refletido nas partes cromadas do carro, e eles acabam capotando o veículo. Mas enquanto eram atacados, Polnareff conseguiu entender como funciona a movimentação do Enforcado, que salta de reflexos em reflexos. A dupla se afasta de qualquer superfície reflexiva, mas quando um garoto se aproxima deles, o Enforcado aparece no reflexo dos olhos da criança. Polnareff joga areia nos olhos da criança e quando ela pisca, o Enforcado só consegue saltar para o olho do próprio Polnareff, que sabendo a trajetória do inimigo, consegue acertá-lo com o Silver Chariot no meio do caminho. Quando o Enforcado é ferido, Polnareff e Kakyoin escutam um grito próximo e agora sabem que Centerfold, o usuário do Enforcado, está por perto e procuram por alguém com um corte no peito e 2 mãos direitas, mas quando o encontram, ele faz a dupla ser cercada por um grupo de pessoas e agora o Enforcado consegue refletir em vários olhos ao redor da dupla e atacar repetidas vezes. Em um pensamento sagaz, Kakyoin faz todos ao redor desviarem os olhos para uma moeda, e assim, o Enforcado só tem um lugar para se deslocar, e quando o faz,
Polnareff consegue atacá-lo com Silver Chariot e depois espeta Centerfold repetidas vezes. Finalmente, Polnareff conseguiu vingar a morte de sua irmã, mas Hol-Horse ainda está vivo e é cercado por Polnareff, Kakyoin, Jotaro e Joseph. Mas quando estão prestes a finalizar o inimigo, o homem é salvo por uma mulher que é apaixonada por ele e ele foge deixando-a para trás. Joseph cuida dos ferimentos da mulher e uma gota de sangue dela cai em seu braço e, sem que ele perceba, uma pequena verruga falante nasce no local. Episódio 12 – A Imperatriz. A bruxa Enya consegue sentir que seu filho foi morto e pretende se vingar. A mulher que teve os ferimentos curados por Joseph se junta ao grupo rumo a Varanasi, e quando chegam no local, a pequena verruga de Joseph está maior, e quando ele vai ao hospital, a verruga enfia o bisturi no rosto do médico, e Joseph descobre que na realidade a verruga é um stand que está preso ao seu corpo, e ela aumenta a ponto de ganhar forma humanoide e tenta tirar a vida de Joseph. Mas ele consegue vencer o stand ao paralisá-lo, enfiando seu braço em um barril de piche e depois utiliza as garras do Hermit Purple para explodir a verruga. Enquanto isso, Polnareff estava flertando com a mulher que se juntou por último ao grupo quando ela explode. Ela era a usuária do stand Imperatriz que estava no braço de Joseph. Ao anoitecer, o grupo pega a estrada para continuar a viagem. Episódio 13 – Roda da Fortuna. Em um carro alugado, Jotaro e seu grupo rumam ao Paquistão e, para surpresa de todos, encontram Annie pedindo carona no caminho e, mais uma vez, ela se une ao grupo. Na estrada, eles são perseguidos por um carro que os ataca, e eles descobrem que o carro é o stand Roda da Fortuna, e ele dispara gasolina em alta pressão em Jotaro, Polnareff e Kakyoin, injetando assim o líquido em seus corpos e pretende incendiá-los, mas Jotaro consegue vencê-lo com um Star Platinum e eles prendem o usuário da Roda da Fortuna e pegam o seu carro para continuar a viagem. Episódio 14 – Justiça, Parte 1. O grupo de Jotaro explica para Annie que estão viajando para salvar a mãe de Jotaro, e por isso ela não pode ficar com eles. Sendo assim, eles colocam a garota em um avião e a mandam de volta para casa. Enquanto continuavam sua viagem, o grupo para em uma cidade para descansar. Uma névoa paira sobre todo o local e eles encontram com a bruxa Enya, que finge ser dona de um hotel e hospeda Jotaro e seu grupo. Enquanto os homens estão em seus quartos, na recepção, a bruxa Enya encontra com Hol-Horse e o acusa de ter abandonado seu filho quando ele morreu, e por isso ela utiliza o seu stand Justiça nele. Enya fura o braço de Hol-Horse e seu stand, em forma de névoa, faz um buraco perfeito no ferimento e passa por dentro dele, como se fosse uma corda. E ao fazer isso, a bruxa Enya consegue manipular os movimentos do membro do corpo pelo qual a névoa passa. E controlando o braço de Hol-Horse, a bruxa faz ele atirar na própria cabeça. Episódio 15 – Justiça, Parte 2. Quando Polnareff aparece na recepção, a bruxa Enya esconde o corpo de Hol-Horse e ela tem seu ódio pelo homem que matou seu filho alimentado quando Polnareff tenta ser simpático com ela. Hol-Horse, que ainda está vivo, consegue alertar Polnareff sobre a bruxa, e agora Polnareff descobre que ela é uma usuária de stand e que todos os habitantes daquela cidade estão sendo controlados por ela. Polnareff é perseguido pelos habitantes da cidade e quando tem sua língua ferida, a bruxa Enya consegue controlá-la e o força a lamber uma privada. A perseguição por Polnareff é interrompida quando Jotaro aparece e descobre a identidade da bruxa Enya. Quando isso acontece, ele faz o seu stand Star Platinum sugar toda a névoa do local, o que faz a bruxa Enya parar de respirar e desmaiar. Jotaro amarra a bruxa e agora eles a levarão enquanto viajam, pois ela pode possuir informações importantes sobre o paradeiro de Dio.
Episódio 16, Os Amantes, Parte 1. Em uma carruagem, o grupo vai até a cidade de Karachi, no Paquistão, e ao encontrarem com um homem, tentáculos começam a sair dos olhos da bruxa Enya e dilaceram o seu corpo. O responsável por isso é o homem que encontraram. Ele se chama Dan. Seu stand representa a Carta dos Amantes e ele o utiliza contra Joseph. Com um tamanho minúsculo, o stand dos amantes entra no corpo de Joseph e se conecta com o seu cérebro. E agora, todos os golpes que foram dados em Dan podem ser sentidos muito mais fortes no corpo de Joseph. Joseph, Polnareff e Kakyoin se afastam o máximo que conseguem, mas Dan revela que seu stand pode ser utilizado a uma distância enorme. E Jotaro, sem poder atacar o inimigo, é obrigado a realizar todas as vontades do vilão. Enquanto isso, Joseph utiliza o Ermat Purple em uma televisão para poder ter imagens de dentro do seu corpo e visualizar o stand dos amantes, enquanto Polnareff e Kakyoin reduzem o tamanho de Silver Chariot e do Hierophant Green e entram com os stands no corpo de Joseph para lutar contra o stand inimigo. Episódio 17, Os Amantes, Parte 2. A luta dentro do corpo de Joseph começa, e mesmo com o stand inimigo se multiplicando, o Hierophant Green consegue vencer atacando todas as cópias ao mesmo tempo, e Joseph finaliza utilizando um ataque de Ramon em seu próprio corpo. Quando Jotaro vê sangue saindo do corpo de Dan, ele sabe que seus amigos conseguiram vencer o stand inimigo, e utilizando a super velocidade e supervisão de Star Platinum, Jotaro consegue pegar o pequeno stand dos amantes e, espremendo ele com os dedos, quebra um braço e uma perna de Dan e depois o finaliza com os socos de Star Platinum. Episódio 18, O Sol. Jotaro e seu grupo continuam a viagem atravessando o deserto montando camelos e percebem que o calor escaldante não para e o sol não se põe, mesmo já sendo 8 horas da noite. O sol começa a atirar bolas de fogo na direção do grupo, perfurando 2 de seus camelos. Jotaro utiliza o Star Platinum para abrir um buraco onde o grupo possa se esconder e, ao verem 2 pedras semelhantes, porém em posições invertidas, percebem se tratar de um reflexo e, atirando uma pedra em direção ao espelho, conseguem acertar o usuário do stand de sol e assim vencê-lo. Episódio 19, Death 13, Parte 1. Kakyoin tem um pesadelo onde escuta o choro de uma criança e um monstro o ataca com uma foice. Mas quando ele desvia, a foice acaba matando o cachorro que estava ao seu lado. Polnareff acorda Kakyoin, que repara um corte em sua mão e sabe que estava tendo um pesadelo, porém não consegue se lembrar. Polnareff e Kakyoin vão ao encontro de Jotaro e Joseph, que foram buscar um avião para continuarem a viagem, e no caminho passam por um cachorro morto. É o mesmo cachorro que estava no sonho de Kakyoin. Quando estão no aeroporto, uma mulher carregando um bebê pede para que eles levem o bebê na viagem, pois a criança está doente e onde estão não possui um hospital. O grupo embarca no avião carregando a criança, e quando Polnareff e Kakyoin pegam no sono, eles entram no mesmo pesadelo anterior. Eles estão em um parque de diversões e são atacados pelo stand da morte, que revela que seu usuário é o bebê que está com o grupo. Antes que o stand da morte consiga finalizar Polnareff e Kakyoin, a dupla acorda com o impacto da queda do avião. E embora não se lembrem do pesadelo, Kakyoin consegue ver em seu braço cortes que ele fez durante o sonho, e eles formam as palavras bebê stand. Episódio 20, Death 13, Parte 2. Todos julgam que Kakyoin está ficando louco por tentar atacar um bebê e cortar o próprio braço, mas passam a acreditar nele quando adormecem e todos vão parar no mesmo pesadelo onde são atacados pelo stand da morte. A morte explica que eles não podem fazer nada, pois não conseguem invocar seus stands no sonho.
A única forma seria se eles tivessem invocado antes de entrar no pesadelo, mas o que ele não esperava é que Kakyoin já sabia disso e agora ele aparece no pesadelo com o Hierophant Green e consegue vencer o stand da morte. Quando todos acordam, ninguém se lembra de nada, exceto por Kakyoin, que diz para o bebê que agora irão levá-lo à cidade mais próxima e deixá-lo lá. E como vingança, ele mistura o próprio cocô do bebê na papinha dele. E Joseph, sem saber disso, faz a criança comer. Episódio 21. Julgamento, parte 1. O grupo segue para uma ilha antes de irem para o Egito. Lá, eles encontram com o pai de Avdol e Joseph diz que precisam contar para ele sobre a morte de seu filho. Polnareff é tomado pela culpa, pois Avdol morreu tentando ajudá-lo, e enquanto andava pela ilha, ele encontra uma lâmpada e ao esfregá-la, um stand aparece concedendo-o 3 desejos. Para comprovar que o stand pode realmente realizar desejos, Polnareff pede para ser rico, e momentos depois ele encontra um tesouro enterrado na ilha. Como os próximos 2 desejos, Polnareff pede que sua irmã e Avdol voltem do reino dos mortos. De repente, Polnareff começa a escutar uma movimentação nos arbustos e lá consegue ver sua irmã, mas ela foge e ele a persegue emocionado e feliz em revê-la, até que ela para e o ataca comendo um pedaço de sua carne. Aquela não é sua irmã, é apenas um boneco de barro criado pelo stand, que agora se apresenta como o stand julgamento. E quando Polnareff pede para que ele faça sua irmã desaparecer e enterrá-la novamente, ele se nega, pois Polnareff já fez os 3 desejos. Episódio 22. Julgamento, parte 2. Polnareff é atacado por bonecos de barro com a forma de Avdol e da sua irmã. Eles devoram a sua carne, mas de repente, o Avdol real aparece. Agora, Silver Chariot e Magician's Head atacam o stand de julgamento, e eles conseguem encontrar o usuário do stand escondido embaixo da terra, respirando por um canudo de bambu, e eles conseguem vencê-lo jogando terra, formigas e fazendo xixi dentro do canudo por onde o usuário estava respirando. Joseph, Jotaro e Kakyoin revelam que já sabiam que Avdol estava vivo e não contaram para Polnareff, pois queriam manter isso em segredo e Polnareff fala demais. Revelam também que o pai de Avdol era na realidade o próprio Avdol disfarçado e ele foi para a ilha em uma missão de compra. Ele comprou um submarino para o grupo continuar a viagem ao Egito. Episódio 23. Sacerdotisa, parte 1. O grupo embarca no submarino e Joseph faz uma ligação para sua esposa Suzy. Ele mantém o objetivo da viagem em segredo e diz que está viajando a trabalho. Ela acredita que a filha deles, Holly, está se tratando de pneumonia e não sabe que na realidade Joseph está indo lutar contra Dio para tentar salvá-la. Tudo parece estar dando certo até que Joseph vai tomar um café e sua caneca se transforma em um stand. É o stand da sacerdotisa e ele pode ser controlado a uma grande distância e pode se transformar em qualquer objeto. O stand abre um buraco no submarino e agora o grupo está ficando sem oxigênio e precisam de equipamentos de mergulho para conseguir sair do veículo. Episódio 24. Sacerdotisa, parte 2. Jotaro e os demais colocam seus equipamentos de mergulho quando Polnareff é atacado. O stand sacerdotisa havia se transformado em uma peça do seu equipamento de respiração e agora ela entra pela sua boca e Joseph e Kakyoin conseguem salvá-lo fazendo seus stands entrarem pelo nariz de Polnareff e empurrar a sacerdotisa pela sua garganta até sair pela boca. Quando o grupo tenta passar por uma rocha, descobrem que a rocha com o formato de um grande rosto é a sacerdotisa, que os engole e enquanto eles apanham da língua da sacerdotisa, Jotaro consegue usar o Star Platinum para quebrar os dentes dela e assim o grupo consegue fugir. Chegando na superfície, o grupo encontra a usuária do stand e Polnareff vai verificar se ela é bonita e se assusta por ela estar banguela.
Finalmente, após de enfrentar diversos estantes, o grupo chegou no Egito e estão mais próximos de se encontrar com Dio. Esse foi o resumo do arco 1 de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Se você gostou, se inscreve aí no canal e confira os outros resumos dos seus animes favoritos. E se tiver algum anime que você queira assistir o resumo e não tem no canal, deixe o nome dele aqui embaixo nos comentários que eu vou resumir pra você, beleza? Até a próxima, fui!